Geração Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos e eu estou aqui toda semana trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, não esqueça de deixar o gostei aí, ajuda muito o canal, vocês sabem disso. E vamos dividir esse vídeo aí, galera, com os 2, 3, 4, 5 amigos, familiares, para que a gente possa bater a meta aí do 100k. Nós estamos caminhando. Vamos lá, nos ajude com isso. Esse caso é um caso muito interessante. Gente, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, porque eu vou dar aqui dicas valiosíssimas, principalmente se você tem filhos pequenos, sobrinhos. Não deixe de ver, mas vamos começar. Esse caso ocorreu na pequena cidade Sheridan, no estado do Colorado, aqui nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequenininha de 6 mil habitantes. E esse caso ocorreu no dia 22 de agosto de 1983, uma comunidade pequena onde todos conheciam a todos. É o caso da menina Lori Poland. A Lori era filha de Diane e Richard Poland. A Lori, na época dos fatos, tinha apenas 3 anos. Ela estava no jardim da casa com o irmão de 5 anos, brincando. Era um dia ensolarado, por volta do meio-dia. O pai dela ele estava de folga, porque ele iria pintar a casa. E ele estava lá na frente também com as crianças e tal. Só que era um dia muito quente e as crianças perguntaram se podiam tomar sorvete. Ele entrou na casa para pegar os sorvetes e deixou ali as crianças por 1 minuto sozinho no jardim da casa. Havia muitos vizinhos por perto, a Lori estava com o irmão, só que minutos, não foram nem minutos, foram segundos depois, o pai voltou ao jardim e não viu mais a filha. Mas eis que ele olha e viu a calça da filha que estava na calçada. Ele ficou desesperado com a situação, começou a olhar em volta da propriedade e acabou indo pedir ajuda aos vizinhos. A notícia sobre a Lori se espalhou rapidamente e a cidade se uniu para ajudar a distribuir panfletos que foram espalhados por toda a cidade e voluntários se juntaram aos grupos de busca vasculhando as proximidades e também aos bosques. A família estava arrasada, eles fizeram um apelo emocionado, implorando pelo retorno da filha. Naquela época não existiam os alertas para pessoas desaparecidas como existe hoje aqui o Amber Alert. Tinha, mas era uma forma bem diferente, muito lenta. E naquela época nem Facebook existia, a internet estava engateando, tinha apenas 8 meses que a internet havia sido criada, então não havia prevenção sendo feita pelo governo em relação à abdução de crianças. O homem que abduziu a Lori estacionou na frente da casa, abriu a porta do passageiro. O homem ofereceu a Lori alguns doces e ela, apenas com 3 anos de idade, foi atraída por isso. Ele a forçou a tirar as calças, agarrou-a pelo corpo, né, e colocou no carro e foi embora com ela, segundo tudo descrito pelo irmão. Por respeito a Lori, que era apenas uma criança na época dos fatos, não vou detalhar o que ele fez com ela, mas você pode imaginar o que ele fez. O mais terrível é que após fazer essas coisas horríveis com ela, ele a jogou neste buraco, que era uma fossa de uma latrina. Lá dentro era escuro, estava cercado de sujeira, água gelada, misturada também com produtos químicos e fezes. Os pais recorreram à grande mídia para tentar localizar a filha, através dos jornais e TV. Nos primeiros dias do desaparecimento, a Diane e o Richard apareceram na TV e eles compartilharam a história, imploraram que qualquer pessoa que soubesse de algo, trouxesse informações, né, que essa pessoa se apresentasse. Muitos vizinhos contaram à polícia que Paul Weaver lembrou de detalhes cruciais sobre um carro envolvido no caso da Lori. Ele já havia contado isso para alguns amigos e algumas pessoas lembraram desse detalhe, que ele tinha visto alguém na vizinhança dele com aquele carro descrito. No mesmo dia, outra testemunha, Michael Fisher, ele também apresentou informações importantes. Esse homem teria se aproximado, segundo ele, teria se aproximado dos filhos dele 1 semana antes, e ele pôde detalhar sobre o carro e sobre a aparência desse homem. Aí começou a haver a esperança que a Lori talvez então estivesse viva. No fundo desse buraco havia uma espécie de um monte de madeira, entulhos sobre a água turva. Então a Lori meio que se sentou ali na madeira, usou a madeira como um assento. Ela disse que naquele local ela viu na memória dela a imagem da mãe dela. O local, gente, era perigosíssimo. Havia acima dela ali gás metano não tratado e sulfeto de hidrogênio que haviam se acumulado na camada superior da latrina. Quer dizer que se ela se levantasse um pouquinho, ela teria desmaiado e obviamente acabaria se afogando na água por causa do lodo, dos dejetos humanos
E ela corria também um grande risco de infecção grave. E isso aconteceu. Os dedos dos pés dela começaram a tocar a superfície da água e os dedos começaram a escurecer. No dia seguinte, a polícia ainda não tinha nada sobre o caso da Lori. Mas aí, no dia 23 de agosto, o FBI recebeu um telefonema de uma mulher, Juanita Zappas, que diz que talvez tinha alguma informação a respeito do que pudesse ajudar no caso da Lori. Essa mulher disse que o carro visto saindo da localização da Lori é o mesmo carro que ela viu na frente da casa da filha e do genro dela em julho. Que o homem desse carro estava falando com a neta dela, que estava brincando no jardim. E que o genro dela notou e foi falar com a pessoa, tipo, gritar, falar, ei, você! E esse homem saiu correndo. Só que aí o genro anotou os 3 números da placa do carro. A polícia foi lá falar com o genro da senhora que disse que sim, ele havia anotado os 3 números da placa do carro, então a polícia começou a buscar no departamento de veículo um carro com aquele modelo, cor e pelo menos que tivesse as iniciais dessa placa. A polícia estava se aproximando da identidade do culpado. O FBI e a polícia local começaram indo de porta em porta nesse inteirinho, na esperança de encontrar mais informações sobre as tal das letras faltantes da placa do carro. E depois de várias pesquisas, eles conseguiram chegar ao nome de uma pessoa chamada Robert Paul Tyrett. Ele era o zelador de um clube de golfe local, não tinha ficha criminal. A polícia foi à casa dele. Ele não estava em casa no momento. Aí a polícia procurou o parente mais próximo dele e acabou achando que era a mãe dele. A polícia foi direta com ela e disse, olha, o carro do Robert foi identificado em 3 incidentes separados. E em todos eles, seu filho estava presente. E ele ofereceu doce às crianças e pediu que as crianças tirassem as calças, incluindo a Lori. A mãe dele não sabia onde o filho estava naquele momento, mas disse à polícia que seu filho era um jovem trabalhador, nunca foi preso. Aí a Lori lá, continuando naquele buraco, ela começou a perder noção o que era dia, o que era noite. Ela estava com febre, as pernas dela começaram a infeccionar, até completamente perto da coxa, já estava escurecendo. O frio era imenso dentro da latrina, mas se ela tivesse sido jogada na floresta, ela não teria sobrevivido apenas um dia lá. Mas, pasmem, ela conseguiu sobreviver 4 dias sem comida e sem água. 4 dias. A Lori contou que ela tentou relembrar sobre a sua mãe, mas a memória dela estava embaçada. Aí, de repente, ela lembrou de uma memória que voltou à mente dela, que ela lembrou do rosto da mãe dela, parabenizando-a por algo que ela havia feito alguns dias atrás. Mas ela também chorava incessantemente. E eis que, por um milagre, eu penso que isso aconteceu, Cynthia e Steven Gowling eram um casal que estava indo para a montanha para fazer caminhada. Mas quando a Cynthia disse que precisava ir ao banheiro, e ao entrar naquele lugar, ela ouviu os gritos desesperados dentro da latrina. A Cynthia olhou para o buraco e viu a Lori chorando. Nisso, o marido dela já se juntou a ela e eles olharam para baixo e disseram, o que você está fazendo aqui? E ela disse que ela morava lá. Ela tinha apenas 3 anos de idade, pensava que morava lá, já estava num estado 3 dias quase, indo para o 4º dia, sem comer, sem beber água, estava já delirando. Aí um bombeiro voluntário foi chamado ao local. Assim que ele chegou ao fundo, ele conseguiu pegar a Lori. E ele disse que... E ele fez aquela coisa toda que o bombeiro faz, né? Tem que amarrar aquela corda, aquela coisa toda. Ele subiu e lá disse que a Lori estava consciente, mas as pernas estavam infeccionadas demais. A Lori foi imediatamente enviada para o hospital. A Daiane, a mãe da Lori, seguiu logo atrás. No hospital, o estado mental da Lori era terrível. Devido ao que ela passou, ela não confiava em ninguém e ela não queria que se aproximassem dela, inclusive os pais. Ela estava presa em um estado dissociativo e também fisicamente os dedos dos pés estavam muito infeccionados. A infecção estava se espalhando rapidamente. Os médicos disseram que a amputação seria a única opção para salvar a vida da Lori, mas eles resolveram esperar ali alguns dias e mais um milagre aconteceu. A Lori não precisou amputar as pernas. Quando ela estava melhor, a Lori finalmente se reuniu com seus pais para sempre. Sua família havia passado 4 dias de pura agonia pensando o que poderia ter ocorrido com a filha. E naquele tempo, nesse tempo, a polícia conseguiu chegar ao Roberto Paul Tyrett e ele
disse que sabia o que ele havia feito com ela, e ele acabou sendo preso. E aí o Dr. Richard Krugman, ele era um pediatra da Lori na época dos fatos, e ele gravou um vídeo de uma entrevista onde ele foi pedido pelas autoridades que conversasse com ela para ela tentar descrever o máximo que ela lembrava do que tinha ocorrido lá dentro. E na linguagem de uma menina de 3 anos, ela já estava, segundo ele, começando a reprimir o horror que ela viveu. Mas ela foi capaz de identificar o homem que a abduziu. Tinha uma fileira grande de pessoas e ela, ao ver o homem, ela se recuou. E isso, mostrando que ela estava assustada. E ele disse que a linguagem corporal dela dizia que aquele era o homem. A esposa do Robert, desse traste, a Pauline Winkson, forneceu a ele um álibi forjado. E a promotoria achou que o Robert poderia se safar da prisão se ele optasse por manter a defesa de inocente, porque não tinha, naquela época, nós estamos falando aqui de um DNA que mal estava engatinhando, era muito complicado naquela época, nós estamos falando dos anos 80 aqui, de que pudesse provar que ele era o autor de tudo aquilo. Aí o juiz tomou uma decisão controversa. Ele ofereceu ao Robert um acordo judicial onde ele ficaria preso 10 anos. Mas ele não seria julgado pela tentativa de tirar a vida dela, e com isso a prisão dele seria muito reduzida e ele seria condenado apenas a 10 anos de prisão. Ele aceitou. E esse dejeto humano foi, 6 anos depois, libertado por bom comportamento. O público ficou indignado com a sentença reduzida, eu também. O impacto destes eventos foi muito grande e duradouro, profundo na vida da Lori. Ela experimentou uma série de problemas psicológicos, emocionais, sofreu depressão, ansiedade, pós-traumática disorder. Hoje em dia ela é terapeuta de crianças que de uma forma ou outra passaram por traumas, e hoje ela tem 3 filhas. Quando perguntaram para ela, você sente que a justiça foi feita? Ela disse, a justiça é mais para as pessoas que esperam, a família, e que não há justiça para a vítima. A justiça que talvez a família ache, conseguimos, colocamos na cadeia. Mas ela disse que o que ela tentava fazer da vida dela naquele momento era ser alguém impactante, tentar ser boa no mundo e evitar que outras pessoas crescessem e causassem danos. Ela acreditava que a prevenção de tudo isso é possível se nós começarmos a ver todas as crianças que sofrem na infância, passam por abuso infantil, não que todas elas vão se tornar uma pessoa como este homem, mas que na maior parte das vezes sim, essas crianças experimentaram coisas terríveis na infância, e eles voltam a repetir essas coisas quando adultos. E ela dizia que a prevenção desde a infância era a coisa a ser feita. Uma psiquiatra também disse que para a Lori, a história dela, a Lori tinha o desejo de entender a mente do perpetrador, porque isso alivia um pouco a dor, isso permitia que ela desenvolvesse um contexto que ela não tinha aos 3 anos de idade, não poderia ter tido. Então a compreensão por que essa pessoa fez isso comigo tornava-se crucial para ela, para que ela se libertasse do sofrimento silencioso que ninguém viu ou jamais conhecerá. E também que ela concordava que a justiça é para as testemunhas mais do que para a vítima. Até hoje, os efeitos do que aconteceu com ela continuam, claro, bem minimizados. O Dr. Richard Krugman, que ajudou no trauma sofrido por décadas atrás, ela e ele são fundadores da End Child Abuse and Neglect Association. É um trabalho que a Lori faz dentro dessa associação, mostrando que o abuso geralmente faz parte de um ciclo de violência, com vítima de ambos os lados, já que a maioria, segundo ela, dos criminosos que fazem o que este homem fez, ele também tinha um histórico de abuso na infância. Eu não sei se eu concordo isso com ela. O Robert Paul Tira, infelizmente sim, o infeliz tinha sido passado por coisas terríveis também desde criança na mão de adultos. Vocês podem imaginar. Talvez por causa disso ela tinha um entendimento melhor por que ele fez isso.
Isso não minimiza de forma alguma o que ele fez, mas para a Lori, isso talvez ela teve um entendimento. E ela achava que se nós prevenirmos lares onde crianças sejam submetidas a isso ou negligenciadas, nós podemos mudar o curso do futuro de todos os criminosos. Linda tese, mas um pouco impossível na minha opinião. Ela disse que ela conversou com 250 criminosos que compartilharam com ela, todos no estilo desse. E todos eles compartilharam experiências, e todos eles haviam sido prejudicados e causados a estes danos irreversíveis. Eu acho meio um pouco controversa essa teoria dela, pelo seguinte: nós pegamos ali uma família onde tem, vamos supor, 2 crianças que passaram pelo mesmo tipo de coisa. Como que um irmão segue um caminho do bem e o outro irmão segue do caminho do mal? Se eu achar que é somente o meio ambiente que faz a pessoa ser o que ela é, então ambos irmãos seriam idênticos. E não é. Nós sabemos que a sociopatia, ela é adquirida. Já a psicopatia, existem alguns estudos que há componentes que podem ser genéticos. Apesar que nós temos no nosso meio psicopatas também vivendo. Isso não quer dizer que todo psicopata vai tirar a vida de alguém. Tem psicopata no meio de todos nós. Mas, da forma como ela coloca, se o mundo fosse totalmente perfeito, nenhuma criança negligenciada, nenhuma criança sofre abuso, jamais esta pessoa iria praticar tal crime. Isso eu não posso concordar. Nós temos famílias, pais, mães, que criaram os filhos com maior carinho, maior amor, maior respeito, e eles se tornaram serial killers. Então fica um pouco difícil. Mas a missão dela é bonita, né? Ela tenta promover a cura e a compreensão, reconhecendo que toda pessoa envolvida precisa de cuidados para seguir em frente. E que todas as pessoas, independente do que elas fizeram, a vida delas também é muito importante. Sem dúvida, a história dela é uma história de esperança, inspiração a pessoas que transformaram o sofrimento, como ela fez, em uma força. E ela usa essa experiência para causar um impacto positivo no mundo. Ela diz que todas as vítimas de abuso e negligência, ela quer que eles saibam que suas vozes serão sempre mais altas do que o seu silêncio. Ela continuou dizendo: cabe a nós fazer a coisa certa. Se ao invés de ficarmos com raiva, tivéssemos alguma aparência de compreensão, não desculpando, mas entendendo que essas pessoas importam, imagina as mudanças que poderiam ocorrer. Aqui eu concordo com ela. Ela, quando ela diz não desculpando, não está desculpando o que a pessoa fez, mas compreendendo por que ela fez. Eu não consigo, como eu disse, é muito bonita a teoria e ela aplica isso na vida dela, ela faz isso, mas tem que ter um grau ali muito elevado para poder chegar a esse ponto, principalmente passando o que ela passou. Eu já falei em alguns vídeos aqui, pessoal, a respeito de todos os cuidados que as pessoas precisam ter com os filhos, principalmente com crianças. E nós vamos lá rapidamente fazer uma lista aqui, papel e caneta na mão para quem tem filhos, sobrinhos. Vamos lá, nunca, obviamente algumas coisas eu vou falar, vocês sabiam e outras talvez não. Nunca deixe as crianças brincando na frente da sua casa, nem que por 1 minuto, sob a supervisão de uma outra criança. Em caso de desaparecimento, comunicar imediatamente à polícia e formar um grupo de buscas. Chame amigos aí, 4, 7 na casa, e determine, você vai para esse bairro, simplesmente não largue todos pelo mesmo local, senão eles vão acabar batendo na mesma porta, todo mundo, toda hora. Então, divida aí por bairros ou ruas, grupo de 4 a 7 pessoas, imprima panfletos, distribua esses panfletos e coloque os panfletos aonde podem ser colocados. E outra coisa, gente, procure vizinhos, comércio locais para ver se eles têm câmeras, peça para ele para ver as câmeras. Alguns locais e pessoas irão permitir, outros não.
A pessoa que não quiser, informe imediatamente a polícia, bata o pé que a polícia vá naquele dia ainda recolher a câmera daquele local, porque algumas câmeras deletam a imagem anterior e criam uma nova em cima. Então, já no mesmo dia, eu sei que você está desesperado, sumiu ali um filho, um sobrinho, um neto. A última coisa, você vai ficar pensando nisso, mas vai precisar dessa força extranatural aí, sobrenatural, para que você possa ajudar a elucidar, ajudar a encontrar essa criança. Então, é muito importante. Arregace as mangas e comece a agir ali junto com a população que vai estar te ajudando. Vá em redes sociais, convoque pessoas do público que você não conhece e peça que eles se reúnam numa praça tal ou na rua tal. Muita gente vai se dispor e vai até esse local. E lá, mesma coisa, distribuam fotografias da criança, imprima várias, distribua e pegue novamente esse grupo. Você vai para esse lado, você vai para o outro. Marque que aquele grupo vai se encontrar tal hora novamente de volta. Isso é muito importante. Aqui nos Estados Unidos nós temos buscas que às vezes são feitas de 200 a 600 voluntários. Eu sei que no Brasil existem casos, mas não chega a ser um número muito grande. Mas para isso acontecer, não fique só pedindo ajuda a amigos, não. Recorra às redes sociais, peça ajuda para essas pessoas. Outra coisa, se você tem filhos menores de 6 anos, tenha sempre com eles alguma medalhinha, alguma coisa onde tem um número do telefone da família. Instale câmeras de segurança fora da sua casa, não é caro, você pode checar as imagens pelo seu telefone, pelo seu computador. Instale elas em local bem alto para que as pessoas não tentem tirar ou quebrar essas câmeras. Chame a imprensa local, vá a canais de televisão, informe do desaparecimento dessa pessoa. Procure youtubers também, que contam casos de crimes ou de pessoas desaparecidas, peçam também a ajuda deles para que eles estejam colocando fotografias da criança desaparecida. Isso também serve até para um adulto também, não estou dizendo só para uma criança, tá? Se a sua filha ou filho tem um celular, coloque um track para monitorar aonde a criança está. Existem apps na internet que você pode comprar, que é para você instala no telefone da criança e você pode ficar monitorando pelo computador ou pelo seu celular aonde que a criança está. Mas não esqueça de dizer à criança para que ela não mencione jamais alguém que venha a abduzi-la que, olha, minha mãe vai te achar porque ela sabe onde eu estou. Instrua a criança a não dizer isso. Mas, gente, eu estou falando, vocês façam essas coisas com crianças acima de 6 ou 7 anos de idade, porque se você explicar isso para uma criança de 4, 3, não vai dar certo. 5 também não. Agora, uma criança de 7 anos já tem entendimento. Você vai lá, você vai colocar um negócio lá, um track lá no telefone da criança, porque muita criança hoje em dia, 7, 8 anos, já está com o celular, levando para a escola. Aí você vai deixar ali ligado e fala pro teu filho, filho, olha, se acontecer isso com você, mas fala de uma forma muito calma, sem aterrorizar a criança, explica do que pode acontecer, mas se isso acontecer, nós vamos tentar te achar, blá, 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 aquela coisa arada toda. E aí diga, não mencione que nós podemos te achar, porque é uma das formas que eles vão conseguir, você vai conseguir talvez localizar seu filho, sua filha desaparecida. E outra coisa, lembra aos filhos de vocês que eles jamais poderão sair da escola na presença de alguém que eles não conheçam. Porque muita gente pode aparecer e dizer, olha, a sua mãe pediu que eu viesse te buscar porque ela teve isso que fazer, ou a sua mãe não passou bem, pediu que eu viesse te buscar, eu sou amiga dela, eu sou amigo dele. Avise as crianças de vocês, não importa que seja uma mulher, não importa que seja uma mulher segurando a mão de uma criança, vier lá, olha, minha mãe mandou sua mãe pediu para eu vir te buscar, fale para a criança, daqui eu não saio, daqui eu não vou. E não saia. Não permita que você tem que incutir isso na cabeça da sua criança. Se um dia eu não puder te buscar, quem vai te buscar me conhece e te conhece. Ponto final. Chegou alguém que você nunca viu na vida, você não vai. Tá? Então isso é muito importante para a criança nunca aceitar ser levado por alguém que ela não conheça. Então isso é muito importante. Obviamente a gente sabe que às vezes pode acontecer uma emergência, você não pode ir, o carro quebrou ou não passou bem, mas peça que vá alguém que você conheça, porque você não deve mandar alguém que você não conhece. E aí vamos lá. Outra coisa que nós já sabemos,
Coloque bem isso claro para os filhos de vocês, que não aceitem doces, brinquedos, dinheiro, carona de ninguém. Principalmente muitas pessoas tentam se aproximar de uma criança com um cachorrinho, com um gatinho. Olha que bonitinho, que nos Estados Unidos tem muitos casos de crianças que foram abduzidas porque foram convencidas a entrar no carro ou na casa de alguém porque tinha um animal. Deixe bem claro para a pessoa. Alguém se aproximou de você, olha meu cachorrinho, você quer entrar, você quer ver, você quer brincar com ele? A criança simplesmente tem que sair de perto e, de forma alguma, aceitar isso. E agora, um dos conselhos que é interessante é da Associação de Crianças Desaparecidas nos Estados Unidos, que é interessante, eu não sabia, mas está aqui. Nunca coloque o nome da sua criança na mochila dela. Por exemplo, muita gente coloca. Ah, porque a minha filha perde a mochila na escola, ele sabe de que é a mochila. Não faça isso, por quê? O Centro de Crianças Desaparecidas diz que uma criança poderá ser rapidamente convencida a entrar no carro ou sair na presença de alguém quando ela é chamada pelo nome. Então lá você coloca aí o nome Beatriz, ou João Pedro, aí a pessoa que vai abduzi-la olha rapidamente na mochila e fala, olha Beatriz, sua mãe pediu para eu vir te buscar, tá? Vamos. A criança tem essa coisa de imediatamente ser identificada pelo nome, passa uma sensação de confiança para ela. E a criança acaba indo. Então, uma das coisas importantes que eles dizem, não coloque o nome da criança na mochila. É muito usado esse tipo de expediente aqui. Outra coisa também, isso principalmente para crianças, mas prestem bem atenção no que eu vou falar para que seja bem entendido. Se os filhos de vocês têm idade superior a 7 anos, isso não pode ser aplicado para criança de menos de 7 anos, ok? Porque eles não vão ter ideia da dimensão e da gravidade do problema. Para filhos maiores de 7 anos, diga para eles que se alguém tentar abduzi-los, eles têm que começarem a gritar, pedindo socorro ou tentar fugir, desde que a pessoa não esteja portando uma arma branca ou um revólver. A maior parte das abduções no mundo, elas são feitas, não é com o uso de arma. É simplesmente a pessoa chega, agarra e leva. Eu vou estar colocando aqui no vídeo, vocês vão poder ver, conseguiram se safar correndo, gritando. Então é muito importante que vocês digam para eles. A pessoa chegou para te pegar, te jogar, começa a gritar. Gritar, gritar, que é uma das formas mais interessantes para que a pessoa possa ser resgatada. Mas lembrando a vocês, uma criança com menos de 7 anos não tem dimensão se uma arma branca ou um revólver é perigoso, ou se realmente aquilo que a pessoa tem na mão é ou não é. Já uma criança de 7 anos consegue identificar. Então fica aí a dica também. E outra coisa, pessoal, pelo amor de Deus, vamos fechar essa internet só para os amigos, esse Instagram, Facebook, o que é isso? Vocês colocam lá o dia inteiro, a hora que a criança acordou, a escola onde ela vai, tá lá, bum, fotografia lá da escola onde a criança estuda. Aí leva a criança pro balé, tá lá, nome da escola atrás da criança onde você tirou a foto. Aí você leva a criança pro jiu-jitsu, tá ali o nome da academia onde a criança tá fazendo. Gente, a maior parte das crianças hoje em dia que estão desaparecendo, muitas delas, elas são, vamos dizer, vigiadas por essas pessoas, vocês sabem o nome, não posso falar, né? Os pedô da vida, vocês sabem o que é. Essas pessoas usam a mídia para poder arrumar crianças. E o que eles fazem? Ah, peraí, aquela ali na escola tal. Porque a mãe coloca a hora que a criança levanta, o que ela come no café, onde ela foi. Gente, vocês não têm que estarem colocando coisas, isso, em páginas abertas. Deixe isso só para os amigos de vocês. Mas tem gente que deixa aí tudo escancarado. A viagem, onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Isso agora também serve para os adultos, né? Não é só para criança, né? Muitos adultos, aí estou indo para a praia com os meus amigos, nós vamos ficar na praia tal, aí pô, fotografia ali do bar onde ela tá. Para que atrair um desses maníacos para lá? Postem estas fotos adultos depois que vocês já saíram do local onde vocês estão.
E com filhos menores, não divulguem onde eles estudam. Eu sei que vocês querem dividir ali com os amigos. Olha que lindo meu filho jogando futebol. Olha que linda minha filha dançando balé. Faça, sem estar mostrando o nome da escola onde a criança está estudando, a academia que eles estão indo, o esporte onde eles estão sendo praticado. Nada disso deve ser divulgado abertamente, a não ser para pessoas, amigos, familiares. E agora, é muito importante que essas dicas sejam levadas em conta. E outra coisa, quando vocês estiverem com um telefone na mão, isso serve para os adultos também, mas coloque isso para as crianças, parem de andarem na rua olhando no telefone. Muitas pessoas têm sido pegas de surpresa e abduzidas porque simplesmente estavam desatentas. E outras que entraram em carro errado. Aliás, não uma, mas 2 vezes. Uma nos meus 20 e poucos anos no Brasil e outra talvez uns 15 anos atrás em Nova York. Não diria 15 anos atrás, uns 10 anos atrás em Nova York. Estou eu esperando um Uber em plena Times Square ali, né, Nova York. E eu com meu telefone na mão, parou um carro do meu lado. O Uber daqui sai a placa, o rosto e o nome do motorista. Então, sempre quando eu entro no carro, eu olho a placa do carro, se bate com a cara e o motorista e tudo. Só que eu estava com o telefone na mão. O que eu fiz? Eu entrei no carro. Aí falei pro cara, tô indo para esse endereço que eu falei, tal. Aí o cara olhou para mim e falou, minha senhora, eu não sou Uber. Graças a Deus, ele não fez nada comigo. Porém, temos muitos casos aqui, vou até estar trazendo um, de jovens que entraram no carro por engano, que não era Uber, não era. Fizeram como eu, o carro lá, o cara não estava esperando ninguém. Ele estava parado no farol e eu entrei no carro achando que ele era Uber. Agora, faz ideia, hoje em dia você andando por aí e você simplesmente desatenta, com o telefone na mão, andando e tal, alguém vem te pega de surpresa. Então, vamos aí maneirar com esse telefone quando a gente está em público, porque hoje em dia é uma obsessão, as pessoas estão nos restaurantes, nos bares, com os amigos, com os familiares e o raio do telefone na mão. Então, para que você sai com os amigos? Fica dentro do quarto com o telefone. Para que todo mundo está o dia inteiro com aquele... Você vê uma mesa, 10 jovens, os 10 com o telefone na mão. Falei, gente, que é isso? Que mundo não é esse? Então, vamos aí dizer, sua filha e seu filho saiu da escola, não pega o seu telefone até chegar dentro de casa. Ensine isso aos seus filhos. É muito importante, porque uma vez estando atentos, eles poderão evitar até algo terrível acontecer na vida deles. Então, estas são algumas das dicas aqui que fica aí para todos vocês. E eu espero que vocês nunca precisem passar por situações como essas da Lori, ou situações piores, de pessoas que vieram a perder a vida. E, por favor, prestem muita atenção. Ontem eu estava dentro de uma farmácia. As farmácias aqui são gigantes, é quase um supermercado. Eu fiquei um pouco chocada, porque tinha uma mulher... Ela estava com 2 filhos pequenos. Eu diria que um tinha 4 e o outro no máximo 6 anos, nem isso. Simplesmente ela deixou os filhos lá numa ala de doces escolhendo e ainda ficou lá gritando, lá andando e gritando. Só um doce para cada um, viu? Só um doce, não sei o quê. E ela simplesmente sumiu lá por dentro andar. E eu tô ali passeando e tal, e eu vendo aquelas crianças, eu falei, gente, olha isso aqui. É um prato perfeito. Se eu sou uma maluca... Eu pego uma criança daquela, eu estou perto da porta, a criança também estava, eu pego uma criança daquela, eu sumo com ela. Quer dizer, estou dando um exemplo, né, gente? Vocês estão entendendo? Como que ela me deixa uma criança de 4, 6 anos andando dentro de uma farmácia sozinha? Ela simplesmente sumiu fazer as compras dela dentro da farmácia. E as crianças ficaram lá. É uma coisa totalmente errada. Você vai numa loja, você leva seus filhos pequenos, vocês têm que estar de olho. Vocês querem lá só ficar dando umas olhadas ali nas coisas e não quer prestar atenção nos filhos? Deixa as crianças em casa com um adulto, deixa na casa de uma amiga, de uma vizinha. Mas, pelo amor de Deus, você não pode fazer uma coisa dessa. Isso é fundamental. E é isso, pessoal. Eu espero que as dicas tenham sido valiosas. E eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm filhos, sobrinhos, primos, vizinhos, vocês colocaram algumas dessas dicas em práticas? E se não colocaram, quais delas vocês acham que vocês deveriam colocar, que vocês nunca haviam pensado a respeito disso? E é o caso de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham da determinação da Lori. É lindo o trabalho dela, é memorável, mas como eu digo, eu não vou dizer que ela é uma sonhadora, porque ela vive o que ela acredita e ela coloca em prática isso todos os dias,
Mas eu acho um pouco difícil. Obviamente que nós sabemos que se cuidarmos das crianças desde pequena, incutirmos valores morais, sociais, a tendência é que cresça uma pessoa do bem. Mas nós bem sabemos que psicopatas existem e eles independem de que família eles vieram. Mas é isso, pessoal. É o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês e nos vemos em breve. Até mais.